Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto na Bíblia cristã, mas a partir de uma perspectiva teológica bem específica, usando o material-fonte como nosso guia. A ideia aqui é entender as ideias centrais desse texto de forma clara, sabe? Explorando como essa visão enxerga e interpreta suas páginas. Para a gente organizar o nosso papo, vamos seguir um roteiro de 4 partes. Primeiro, vamos ter uma noção do tamanho da coisa toda, olhando os números. Depois a gente vai ver por que, segundo a fonte, ela enfrenta tantos desafios. Em seguida, vamos conhecer os 7 pilares dessa fé. E, para fechar, um guia prático de como essa fonte sugere que a Bíblia seja lida. Certo. Então vamos começar pelo básico, os números. E pode parecer só curiosidade, mas entender a dimensão da Bíblia, tipo quantos livros, capítulos e a diferença maluca entre o menor e o maior versículo, dá uma base bem legal para tudo que a gente vai conversar depois. Então, a primeira coisa é essa divisão clássica, né? O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27. Somando tudo, a gente tem uma biblioteca de 66 livros e é impressionante pensar que isso foi escrito ao longo de, muitos e muitos séculos. E olha, a diferença de tamanho entre esses livros é absurda. No total, são 1.189 capítulos. De um lado, você tem o livro de Salmos, que é gigantesco, do outro, a segunda carta de João, super curtinha, com só 13 versículos. E essa diferença fica ainda mais clara quando a gente olha para os versículos. O mais curto de todos, segundo essa fonte, é Disse Jó, 2 palavrinhas. Em contraste total, o mais longo é um decreto real, super complexo, uma única frase que não acaba mais. Ok, mas essa coleção de textos sempre foi cercada de polêmica. O material-fonte que a gente está analisando argumenta que, ao longo da história e até hoje, a Bíblia foi e continua sendo muito desafiada. E é por isso que, para essa perspectiva, faz todo sentido defender a relevância dela. E essa oposição não é de hoje, viu? A fonte lista uma série de coisas, tentativas de desacreditar o texto, de proibi-lo, até queimas em público. E hoje em dia o desafio é um pouco diferente. É simplesmente tratar o texto como algo ultrapassado, obsoleto. Mas, para além desses ataques diretos, históricos, a fonte diz que o grande desafio atual é outro. É algo mais filosófico, mais sutil. É o que eles chamam de a era da desconstrução. E o que seria isso? Bom, segundo a fonte, o problema não é mais tanto a perseguição física, mas sim uma ideia que está no ar, a de que não existe uma verdade absoluta. É a tal da era da pós-verdade, sabe? Onde tudo é relativo, fluido, uma cultura que o texto chama de líquida. Certo. Então, diante desse cenário, como essa perspectiva responde? A resposta está em 7 atributos fundamentais, ou 7 pilares, que segundo a fonte a Bíblia possui. Vamos passar por cada um deles agora. O primeiro pilar, clareza. A ideia é bem simples. A mensagem principal da Bíblia não é para ser um enigma, um código secreto. Pelo contrário, ela foi feita para ser entendida, para ser acessível, a ponto de que, como diz a citação, até quem passa correndo possa ler. Depois vem a necessidade. Ou seja, o texto não é visto como algo opcional, um livro de consulta. Não. É uma ferramenta essencial, fundamental para guiar a vida. Útil para ensinar, para corrigir, para treinar, como diz o texto. Terceiro pilar, suficiência. O que isso quer dizer? Que para cumprir seu propósito, que seria revelar Deus e orientar a vida, a Bíblia se basta. Ela é completa, não precisa de complemento, de nada além do que já está ali. O quarto pilar é a permanência. A fonte defende que a mensagem da Bíblia é atemporal. Ela atravessa os séculos, as culturas e continua relevante, não fica datada. É aquela ideia de que a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Em quinto lugar, um conceito bem forte, a inerrância. A crença aqui, segundo a fonte, é de que os manuscritos originais, lá na sua origem, não contêm erros. Tudo o que eles afirmam, do ponto de vista dessa teologia, é verdadeiro e não pode ser anulado. O sexto pilar é duplo: autoridade e poder. E aqui a coisa fica séria. A fonte não está falando só de autoridade moral. A defesa é que esse poder é tão grande, mas tão grande, que se estende à própria criação do universo. É a palavra que cria realidades. E para fechar os 7 pilares, a gente tem a ideia de que a Bíblia é viva e eficaz. Ou seja, ela não é um livro morto, uma relíquia do passado. É algo ativo, dinâmico, que age e interage com quem lê hoje, agora. Beleza? Vimos toda essa base teórica, esses 7 pilares, mas e na prática? Como isso funciona?
A fonte também dá umas dicas bem claras de como ler e estudar a Bíblia dentro dessa perspectiva. Para quem está começando do zero, a sugestão é bem direta. Vai no coração da história. Começa lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a vida de Jesus. Depois, emenda com o livro de Atos, que mostra como a igreja começou. A fonte também faz questão de diferenciar o que ela considera uma pregação autêntica. E é interessante, para essa visão, não se trata de apelo emocional, de carisma do pregador ou de técnica. O foco é num processo de 3 passos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Direto ao ponto. E essa abordagem não vem do nada, tá? Ela se apoia em várias áreas de estudo teológico. Coisas como teologia bíblica, sistemática, histórica, são elas que dão a estrutura para interpretar e aplicar o texto de um jeito que, para os defensores dessa visão, é coerente e responsável. No fim, a conclusão dessa perspectiva é bem categórica. A Bíblia não é vista como um livro de opiniões ou sugestões que se pode ou não seguir. Ela é apresentada como um decreto, uma palavra final com autoridade máxima. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, uma ideia bem provocadora que a fonte traz. É a de que não é só a gente que lê a Bíblia, mas que a Bíblia também lê a gente. Isso inverte completamente o jogo, né? E levanta uma pergunta final. Se a Bíblia lê quem a lê, o que será que ela revelaria?